Convido a igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos 17 em diante. Pregamos até o versículo 16, na última vez. Estamos caminhando para o final da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje, uma exposição mais breve, levando em conta que temos a cerimônia de batismo, profissão de fé, batismo infantil, recebimento por jurisdição. Então hoje não será muito longo, não será de 1 hora, será de uns 55 minutos. Está escrito aqui em Filipenses capítulo 3, dos versículos 17 para frente, meus irmãos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Queridos irmãos e irmãs, enquanto eu preparava essa mensagem, ao longo desta semana, lá por terça-feira mais ou menos, quando eu comecei a pensar, ler o texto, olhar as palavras-chave, ver quais os substantivos mais fortes, quais os verbos mais objetivos, de ação mais específica, vendo o contexto próximo, contexto remoto, tudo aquilo que faz parte do preparo, do estudo, me veio à mente um filme que eu assisti há algum tempo atrás, e o nome era O Alvo, Bem-vindo ao Inferno. E veio à mente esse nome, puxa, que coisa tão estranha. Aquele filme, lá de 2009, consistia no seguinte: um grupo de mercenários sob o comando do veterano de guerra Mac é contratado por uma misteriosa agente da CIA, chamada Elissa, para resgatar um cientista que estava trabalhando em um sítio arqueológico nas profundezas, sob o deserto, em pleno Oriente Médio. Com a ajuda de um religioso muito estranho, Mac e sua equipe logo descobrem que o verdadeiro segredo escondido sob as areias é algo mortal. E descobre também o porquê aquele segredo estava tão bem guardado. Algo que não pertence a este mundo. Bom, isso é o filme O Alvo, Bem-vindo ao Inferno. Mais informações na locadora mais próxima da sua casa. E se alguém viu o filme, como eu, sabe o que era esse mistério tão mortal. Ok, pois eu lendo o texto aqui, vejo que a palavra de Deus nos aponta um caminho exatamente diferente. Por isso eu vou nomear essa breve meditação nesta noite com o tema Bem-vindos ao Céu. Bem-vindos ao céu, à eternidade no lado de Deus. Bem-vindos a um lugar completamente diferente daquela profundeza, daquelas areias e daquele segredo mortal do filme O Alvo. Bem-vindos ao céu. Mas o que é o céu? O que é o céu para ti? O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. O céu são apenas o conjunto de astros e asteroides, o sistema galáctico e os
ultra e mega sistemas, mais ultras e mais megas que a galáxia que conhecemos, o que é o céu para nós? Pois Paulo, quando está trabalhando com os filipenses, sabe que o ser humano tem dois caminhos. Tem o inferno por preço, tem o inferno por dívida a ser paga, tem o inferno por ser herdeiro de Adão, por ser filho de Adão, já tem o céu, já tem o inferno pronto, garantido, não precisa fazer muito esforço para ir para o inferno. Paulo sabia disso. Paulo sabia também que uma imensidão de pessoas jamais conheceriam as coisas acerca do céu. Talvez Paulo também soubesse que algumas chegariam bem perto do entendimento do que era o céu. Mas as coisas de agora são melhores, são mais legais e tal. Então, o céu fica para amanhã. Eu vou conversar melhor sobre isso com alguém no futuro. Agora não, agora eu não quero o céu, agora eu quero eu mesmo. Pois bem, Paulo está falando disso neste começo dos versículos 17, pelo menos, até o versículo 19. Paulo está falando que há pessoas que não imitavam o seu jeito de ser, que há pessoas que não imitavam o modelo nele e nos seus. Ao contrário, diz o versículo 18, muitos estão entre nós, ele está falando, obviamente, lá com os filipenses, lá pelo ano 60 depois de Cristo, a quem ele diz, até chorando, não tem outro jeito, eu tenho que considerar como inimigo da cruz de Cristo, não tem outro jeito. É mais ou menos isso. Paulo diz, olha, filipenses, é bem possível que muitos estão entre vocês que não amam a cruz de Cristo, ao contrário, são inimigos dela. E diz que o destino daqueles que são inimigos da cruz de Cristo é a perdição. Veja, eu estou falando de um destino aqui. Eu chamei essa meditação de bem-vindo ao céu. Isso é um destino. Bem-vindo a esse lugar final chamado céu. Isso é uma caminhada. Alguém tem que trilhar um caminho para chegar a este local. Pode ser que esse caminho seja muito subjetivo, mas é uma ideia de um local final para nós. Pois bem, a estes aqui, dos versículos 17, dos versículos 18 e versículo 19, Paulo já define, não irão para o céu. O destino deles é a perdição. O destino deles é o inferno. Por quê? Porque o Deus deles não é o Deus do céu, entende? O Deus deles não é o Deus criador, como nós cantamos, sempre reinará. Não é. É um Deus criado. Um Deus que eu crio. Um Deus que eu estabeleço. Um Deus que eu comando. É um Deus que eu idealizo. Faço dessa criação meio que halógena, meio que virtual. Eu faço disso um ser, chamo de Deus. E Paulo diz, e no final, quem não adora o Deus dos céus, se dobra ao Deus dos céus, se deixa comandar pelo Deus dos céus, pode até adorar um Deus, mas é um Deus que ele fez, e que no final das contas atenderá ao seu ventre, aos seus desejos. Faz de Deus, deste Deus criado, um gênio, um serviçal, um ídolo mesmo. Bom, é nesse nível que Paulo está falando com os filipenses. Filipenses, vamos pensar em umas coisas aqui. Eu quero que vocês sejam imitadores meus e daqueles que andam comigo, Paulo está dizendo a eles. Porque há muitos entre vocês que não são, e não só não são imitadores, mas são inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles é se perder, porque o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. E talvez a linha de raciocínio aqui esteja para a sensualidade, esteja nas coisas visuais mesmo, mais prazerosas, esteja, a sua glória está
em confirmar diante do mundo, não há lei para mim. Deus não estabelece uma lei moral sobre mim. Eu estabeleço como eu quero viver. E então eu crio um Deus para legitimar o meu jeito de viver. Irmãos, não é tão difícil criar deuses. Se você for hoje eu tive o testemunho de uma pessoa de lá, uma pessoa do Japão, e ele disse para mim, no Japão cria-se deuses todos os dias. Uma pedra diferente é um deus. Sem contar nos deuses criados, os deuses históricos, que não levam em conta o Senhor Jesus como Filho de Deus, não levam em conta a salvação por meio do reconhecimento de pecado, da graça. Deuses criados. Vai para a Indonésia, você vai encontrar 300, 400 deuses catalogados como deuses reconhecidos no país. Irmãos, não é difícil criar deuses. Não é difícil criar ídolos no nosso coração e dar a eles um status de divindade e, de uma maneira extremamente paradoxal, nos curvarmos diante desses ídolos criados, na esperança de ter nossos ventres saciados. É contra isso que Paulo está falando, uma espécie de antinomianismo da época, anti-lei de Deus. Pessoas que tinham a glória em outras coisas, e o versículo 19 termina, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então é isso. Paulo está dizendo que nós, os cristãos, que os filipenses de lá e que nós, os presbiterianos, os reformados, os cristãos de hoje, são comandados por uma lei maior, sim. E essa lei maior é a lei de Deus. E a lei de Deus precisa ser observada. E nós olhamos para a lei de Deus, fazemos dela um norte para toda a esfera comportamental que temos, não para a salvação, porque não conseguimos cumprir essa lei perfeitamente. Então, como não conseguimos cumprir perfeitamente essa lei, Deus enviou o seu Filho para cumpri-la toda. E ele se tornou, então, o cumprimento da lei, o fim da lei. O fim da lei é Cristo, diz Romanos. E como o fim da lei é Cristo, todo o conjunto doutrinário, moral, permanece sobre nós, para que demos glória ao Senhor, para que confirmemos o nosso Senhor cumpriu a lei, e nós continuaremos aquilo que está escrito lá nos 10 mandamentos, do começo ao fim, sempre observando, cuidando com a idolatria, cuidando com as coisas que não são nossas, levando em consideração o nosso próximo, levando em consideração as coisas existentes e em tudo agindo na busca por um equilíbrio, a Deus adorar, as pessoas amar e as coisas usar. Pois bem, Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que há um risco de se criar deuses, mas nós somos comandados pela lei de Deus. Note a expressão, sede meus imitadores. Eu poderia buscar aqui nos nossos símbolos de fé as bases mais fortes. Temos no Catecismo Maior de Westminster, temos na Confissão de Fé de Westminster a noção clara sobre isso, que nós devemos buscar ao Senhor. Devido ao tempo hoje, eu vou suprimir essa parte. Quero lhes falar de uma outra ideia, que está aqui no versículo 20. Então, bem-vindos ao céu, meus irmãos. Somos comandados pela lei do dono dos céus. Somos comandados pela lei de Deus. Bem-vindo ao céu e ao comando do Senhor. Estou falando nesse momento especialmente para aqueles que vão fazer pública profissão de fé e batismo nessa noite. Bem-vindo ao céu. Bem-vindo a este lugar precioso onde Deus governa. Bem-vindo a essa comunidade que adora a Deus porque o teme, porque
em todos os sentidos, quer adorá-lo, quer agradá-lo, porque sabe que Ele é o Senhor. Bem-vindos ao céu de Deus. Uma outra característica dessas pessoas que estão nesse céu de Deus é que elas são cidadãs celestiais. Nós somos cidadãos de uma pátria muito distante chamada de céu. E veja o que diz o versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Bom, por que Paulo usa essa expressão, nossa pátria está nos céus, e trabalha essa questão da cidadania? Porque Filipos era uma colônia romana. E a colônia romana de Filipos, todos os cidadãos de Filipos também eram cidadãos romanos. Eles recebiam todos os direitos dos cidadãos romanos. Filipos era uma colônia que parecia uma pequena Roma. E por conta disso, eles davam um enorme valor à sua cidadania. Eles eram diferentes das outras colônias conquistadas por povos tão antissociais, sem leis. Eles não. Ao contrário, eles estavam numa região estratégica. E essa região estratégica conduzia para Roma, sua capital. Então, cidadania era uma coisa muito importante para os filipenses. Pois bem, pois Paulo diz, opa, vou falar para vocês de uma outra cidadania. Vocês gostam de ser cidadãos romanos? Pois bem, pois a nossa pátria não é Roma. Pois a nossa pátria, o nosso lugar, está, como diz no versículo 20, nos céus. Nos céus. E quando João Calvino trabalha esse versículo, comentando esse versículo, ele diz, não é muito difícil entender por que nós devemos estar com a nossa mente o tempo inteiro no céu. Porque é onde Jesus Cristo habita, é para onde Ele subiu. É como lá no versículo inicial de Atos nós lemos. Varões, o que estão olhando? Este que subiu voltará um dia. A ascensão de Jesus e todo o ministério de Jesus nesse momento ocorre à destra, à direita do Pai. E ali Ele reina até o dia que colocará os seus inimigos sob os cabelos dos seus pés. Vocês conhecem a passagem? Bom, se o nosso Senhor, se o nosso cabeça está neste lugar, porventura seríamos um corpo dissociado do nosso cabeça? Então João Calvino diz, é muito fácil entender que os cristãos têm a sua mente no céu, porque o seu Senhor está lá. Porque aquele que é o Senhor da nossa vida está lá. E quando Paulo está trabalhando todos estes contextos, Paulo está definindo uma outra coisa que é fundamental também em toda a teologia paulina. A salvação se completará finalmente, se consumará finalmente na ressurreição do corpo. Haverá um dia em que os nossos corpos ressurgirão, que nós veremos logo a seguir aquilo que João viu e escreveu em Apocalipse, quando eu disse, vi um novo céu, Apocalipse 21, vi um novo céu, vi uma nova terra, e começa a relatar como é este lugar, e se maravilha escrevendo acerca deste lugar. Bem-vindos ao céu, queridos publicadores da sua fé nessa noite, desejosos de serem batizados, de evidenciar externamente aquilo que vocês creem internamente. Bem-vindos ao reino onde Deus opera, fala, comanda pelas Escrituras um povo, e este povo sente-se seguro porque o seu Deus os ensina a caminhar. Mas vocês precisam compreender que aqueles que fazem pública a profissão de fé batizam-se para o Senhor Jesus Cristo, começam realmente uma caminhada nova. E essa caminhada nova, se negada, tem preço. Uma das coisas mais difíceis para o conselho da igreja presbiteriana, é ter de lidar com as faltas do povo de Deus. Pessoas que se comprometem publicamente, depois negam.
tem preço. Terão de pagar, terão de, com as suas vidas, explicar por que não querem mais seguir ao Senhor, por que desdenham do Senhor, por que ridicularizam ao Senhor, por que fazem dele algo desprezível. Por quê? Como os cidadãos dos céus fazem isso contra o seu próprio Deus? Porque todas as vezes que pecamos, pecamos contra o Senhor. Lembrem-se de Davi e do seu pecado com Batseba. É claro que nem sempre vem o reconhecimento, nem sempre vem o arrependimento, mas quando vem, ele vem nessa dimensão. Davi disse, eu pequei, e eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra ti somente. Bom, quando Paulo está trabalhando essa cidadania celestial, ele está dizendo aos filipenses, nós somos de Deus. E um dia, aquele que está nesse lugar, que opera nesse lugar, que trabalha nesse lugar, que serve nesse lugar, pelo seu povo, voltará. Aquilo que nós lemos lá em Atos, agora está aqui também. Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ué, mas ele não tinha vindo há pouco tempo, não tinha cumprido o seu ministério, ascendeu aos céus, ainda voltará? Voltará. Voltará para o ato final. Voltará para fazer a separação. Voltará para que todo joelho se dobre. Voltará para ser honrado pelo seu povo. Voltará para buscar o seu povo. Voltará para dizer, você não creu na mensagem acerca da salvação. Você fica para lá. Irmãos, não é raro encontrar pessoas que pensem, Jesus nunca fará isso. Jesus nunca fará uma coisa dessa. Eu não fiz mal a ninguém. Porventura ele dirá a mim, não quero você comigo. Não, o meu Jesus não fará isso. Ok, o seu Jesus não fará isso. Assim como o Deus que você criar, você pode imaginar o que ele faz ou o que ele não faz. Mas o Senhor Jesus Cristo virá e cumprirá aquilo que está proposto a ele. E fará separação, sim, entre os que creram e entre os que não creram. E Deus me livre de estar nessa hora sem crer, sem fé. Porque ninguém de nós sabe o dia que ele voltará. Ele chegou a dizer que nem ele mesmo. Só o Pai. Mas não é agora. Deixa eu descansar, deixa eu curtir minhas férias. Vai ser depois. O que te dá base para dizer ele não virá? O quê? A nossa leitura é suficiente? Será? Eu prefiro viver como se ele fosse voltar agora. E gostaria muito de dizer a você que talvez esteja nessa noite, mas ainda não considera, ainda não entregou sua vida ao Senhor para ele ser o seu Senhor. Ainda aguarda outras coisas, outros entendimentos. Eu acredito que você agiria com grande sabedoria se levasse em conta a possibilidade de ele voltar sim e voltar logo. E o risco que você corre de ser apartado nesse momento, porque não creu no Salvador. Porque ele não foi o seu Senhor. Porque ele não foi o seu Salvador. Quero te convidar ao céu. Quero te convidar a vir. Venha para o céu de Deus. E por fim, quero dizer que aqueles que professam publicamente a fé, aqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que vivem sob esse novo comando, aqueles que entendem o que Paulo disse, ele nos transportou do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, aquele que nos tirou do estado de perdição e nos colocou sob os cuidados do Supremo Pastor do Salmo 23, aqueles que entendem, que precisam disso, aqueles que entendem, esta é a hora, eu não quero correr o risco de permanecer no império das trevas, eu não quero cometer o pecado de talvez criar deuses para mim, eu não quero criar deuses para minha satisfação. Aqueles que entendem isso, e nesse momento
pensam em tomar uma decisão, saibam que vocês não estão sozinhos. No mundo inteiro está cheio de gente tomando essa decisão. Relatos e mais relatos. América Central, de centenas de pessoas indo a Cristo na América Central. Na Ásia, nos lugares mais difíceis, no Oriente Médio, nos lugares em que a palavra foi privada de ser pregada, os missionários chegando com muitas dificuldades, pregando o evangelho, e as pessoas entendendo isso e indo aos montes, aos caminhões, porque entenderam que não podem correr o risco de permanecer no império das trevas. É claro que é Deus quem faz isso, e eu glorifico o nome de Deus que abre o entendimento, como abriu de Lídia, mas é isso que eu estou querendo dizer. Deus continua a abrir o entendimento. Que tal se Ele, nessa noite, quiser abrir o teu? Que coisa mais preciosa se Ele abrir o teu entendimento, para que tu permaneças. Porque de que importa milhares e milhões converterem-se a Cristo, na verdade, se tu te converteres. Se quer ser um cidadão do céu, Paulo diz aos filipenses que ele é, que eles eram. E eu digo a você, nós também somos. O versículo 21 vai dizer, não só que nós temos um novo lar, que é o céu, mas que nós vamos entrar com corpos novos lá, com uma vestidura diferente lá. Versículo 21 diz, o qual está falando de Jesus Cristo, o Salvador, que virá uma segunda vez, como está na palavra de Deus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Novamente eu poderia trazer para os irmãos as perguntas da Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Catecismo de Heidelberg, mas eu vou trazer 3 textos apenas para dizer que aqueles que são bem-vindos ao céu de Deus, primeiro, são comandados pela lei de Deus. Depois, são cidadãos dessa pátria. Essa é a sua pátria. Esse é o seu DNA. Esse é o seu nome. E em terceiro lugar, são cidadãos que aguardam a ressurreição. São cidadãos que aguardam o ressurgir. Talvez ele não volte enquanto estivermos vivos mesmo. Eu espero que sim, meus irmãos. Eu espero que sim, mesmo. Eu espero que volte sim e que volte logo. Mas talvez não serei atendido como outros que oram por isso também não serão. Talvez haja sim uma outra, depois de fecharmos os nossos olhos aqui, talvez. Mas e se ele voltar enquanto ainda estivermos aqui? Então, veja comigo pelo menos 3 versículos. Primeiro aos Coríntios 15, 20 a 23. Eu já estou caminhando para o final dessa meditação. Primeiro aos Coríntios 15, 20 a 23. Porque Paulo está baseando todo o aspecto da ressurreição naquele que ressurgiu. Primeiro, está escrito em 1 aos Coríntios 15, capítulo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então Cristo já ressurgiu. E na próxima vinda, todos os cristãos também ressurgirão, diz a palavra. Abra um outro texto. Não precisa, é só para frente. Os versículos 24 vão falar da subordinação ao poder de Cristo. Versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte,
porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Deus, obviamente, o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Note que tem coisas por acontecer ainda na nossa vida. Coisas acontecerão enquanto estamos vivendo aqui, na esfera dos sentidos, e coisas acontecerão quando não estivermos mais aqui, na esfera dos sentidos. Agora veja o que diz ainda no capítulo 15, só que para frente, nos versículos 50 a 53. 1 aos Coríntios 15, versículos 50 em diante. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Bem-vindos aos céus, cristãos novos. Bem-vindos à casa de Deus, cristãos novos. Bem-vindos a este reino de luz, muito distante do reino das trevas. Bem-vindo a este reino objetivo, muito distante dos reinos subjetivos, em que cada um cria para si o seu ídolo, em que cada um cria para si o seu possível caminho. Bem-vindo a este lugar que fala do céu como sendo um lugar realmente habitável. Bem-vindo a este lugar que espera, anseia por esse estado que nós chamamos a glorificação. Meus irmãos, eu sei que os tempos atuais não são tempos para se falar muito em eternidade. Não são tempos para se falar no céu de Deus. Não são tempos para se falar da cidadania celestial. Eu sei, os tempos atuais são tempos mais monetários, são tempos mais de poder, são tempos mais de olhar para as nossas coisas, são tempos para nos cansarmos e nos gastarmos nos nossos afazeres. Sei, irmãos, esses são a maioria dos argumentos das pessoas que dizem: não posso ler a Bíblia, não posso orar, não posso ir. Eu entendo. Mas quero lhes alertar. Paulo disse: sede meus imitadores. E todas as vezes que negligenciamos as coisas de Deus, pecamos contra Deus. E todas as vezes que não consideramos ser imitadores das obras deste homem, e todas as vezes que consideramos as coisas do Evangelho como coisas que eu encaixo na minha vida, negligenciamos a água que mata toda a sede, o pão que mata toda a fome. E deixamos para lá algo que deveria estar o tempo inteiro dominando as nossas vidas. A minha oração é que não aconteça contigo nada do que aconteceu com o filme O Alvo, mas que aconteça contigo, principalmente você que está dando esse passo novo hoje, que aconteça contigo o real entendimento que você está adentrando para uma comunidade subordinada às leis de Deus. Que você está adentrando a uma comunidade que reconhece a paternidade de Deus em Cristo. Deus é meu Pai porque Cristo é meu Salvador. Se Cristo não for o meu Salvador, Deus não é o meu Pai. Se Cristo já é o seu Salvador, você pode chamar Deus de Pai. Se Cristo não é o seu Salvador, Deus ainda não é o seu Pai. Mas o meu Deus é. Irmãos, esse nível de subjetividade é difícil avaliar. Mas não condiz com as Escrituras. As Escrituras dizem que há uma filiação em adoção, sim, em Cristo. Aqueles que estão dando esses primeiros passos estão adentrando a uma comunidade que tem o Senhor, Deus, como comandante geral. Que tem um pastor que é o nosso pastor, o nosso supremo pastor, o próprio Senhor Jesus Cristo. E estes homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, vivem aqui como peregrinos. Sua pátria não é essa.
A sua pátria, a nossa pátria, está nos céus. Aguardamos a vinda do nosso Redentor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aguardamos a ressurreição. E seremos ressurretos, e seremos, meus irmãos, ou a palavra mente, ou seremos transformados, ou a Bíblia mentiu. Eu arrisco duvidar do meu entendimento das coisas, mas jamais arriscaria dizer que a Bíblia mente. E a Bíblia diz isso que está aqui: transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Que por graça o Senhor nos dê esperança para vivermos sob a direção do Senhor, para vivermos como peregrinos nestes tempos, aguardando a ressurreição. E assim viveremos sustentados pelo Deus dos céus, que veio ao nosso coração para morar. E mora. Mora, não mora? Mora no seu? No meu mora. Mora no seu? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus poderoso, que reina, que age como Senhor soberano sobre as nossas vidas. Minha oração é que o Senhor aceite esses novos irmãos como seus filhos, como eu imagino já tenha aceitado. Mas aceite-os no ingresso a esta igreja visível, para que eles possam ser adoradores aqui, convictos, usando toda a inteligência que o Senhor mesmo deu a cada um deles, para exercitarem a sua fé, com temor diante do Senhor e da sua lei, com a certeza que tem pátria e que seremos, sim, encaminhados a essa pátria final, ainda que talvez não seja agora, nesse momento, mas quem pode afirmar que teremos outros momentos? Senhor, ajuda-nos nessa caminhada, nesse começo de caminhada rumo à glorificação. Ajuda-nos a todos nós, em nome de Jesus. Amém.